Ei, meus queridos, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva. Eu quero fazer uma nova série de vídeos lendo a Bíblia. Hoje é 1º de fevereiro de 2022 e eu quero ler essa Bíblia esse resto de ano, se Deus quiser. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, porque é muito importante, gente, a gente conhecer as Escrituras. A Bíblia fala: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Às vezes a gente é levado por muitos ventos de doutrina, porque não conhecemos a verdade, porque não conhecemos a palavra de Deus. Né? A gente aprendeu com nossos pais e foi vivendo, e foi passando o tempo, e a gente não se deu conta. E hoje em dia, às vezes, a gente fala assim: eu nasci assim, eu morro assim. Mas isso não é bom. A Bíblia fala que é da vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas que seja o conhecimento da verdade. Então vamos conhecer a Bíblia para você escolher. Vamos conhecer a Bíblia para a gente escolher o que a gente quer seguir. Porque tem coisa que a gente segue que nem está na Bíblia e a gente segue a vida inteira. A gente perde a vida da gente inteira seguindo uma coisa que é uma mentira. Então eu convido vocês para acompanhar comigo. E se você gostar, né, quiser acompanhar, você se inscreve no canal para receber as notificações todos os dias. E se quiser compartilhar para algum parente seu, algum amigo, alguma pessoa que não sabe ler, que tem pessoas que não aprendeu a ler, né? Pessoas da minha época, que eu tenho 63 anos. E muitas pessoas da minha época não tiveram oportunidade de aprender a ler. Mas já que pode ouvir, vamos aproveitar para ouvir a palavra de Deus. Porque não saber ler não isenta ninguém do juízo de Deus. Um dia Deus vai chamar cada um de nós. E aí não vai ter essa oportunidade. Quem sabe ler ou quem não sabe, Deus vai julgar. Então vamos começar e na medida do possível que eu vou explicando. Né, o que eu souber, pelo menos as coisas básicas. Porque ler, muitas pessoas sabem ler. Mas é bom a gente explicar para a gente entender melhor. Sejam bem-vindos à leitura da Bíblia. Vamos pedir a Deus para nos dar entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que nos dê entendimento da Tua palavra. Que muitas vezes nós lemos, mas não entendemos. Mas nós pedimos ao Teu Espírito Santo que venha nos dar entendimento da palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos desde já e te agradecemos. Amém. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. Eu achei muito interessante essa parte, porque eu já li a Bíblia toda e nem tinha observado isso. Que Deus separou as águas em cima do firmamento e embaixo do firmamento. Então tem águas em cima do céu, muitas águas, como se fossem os mares. Muitas águas igual às águas dos mares, em cima do céu. Que Deus separou águas em cima do firmamento e embaixo do firmamento. Então a gente vai lendo, Deus vai revelando a gente a palavra. É muito importante, é muito profundo. A gente aprender a palavra de Deus e poder viver, né? Porque depois que vê, como diz o ditado, depois que vê, não tem como desver. Depois que você ouve, você entende, não tem como você ser o mesmo, de praticar as coisas erradas, de andar nas trevas. Quando você aprende, você quer andar na luz. Isso é normal. Então, depois disse Deus, no versículo 6, haja entre as águas o firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi.
Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu, debaixo do firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os animais que ficam na água, né? E os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que sugere isso? Então disse Deus: façamos o homem. Sugere que Deus não estava sozinho. Porque se fosse só ele falava: agora eu vou fazer o homem. E ele falou assim: não, façamos, vamos fazer juntos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso sugere que estava desde o princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que na hora que a gente lê o versículo no início, fala assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É só voltar lá no início que você vê isso. E ele falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes,
e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Aí vocês estão vendo, gente, a criação do mundo. E tem pessoas que falam que o mundo nasceu de uma explosão. Por isso que é bom a gente conhecer as escrituras. Porque às vezes você vê falar isso, às vezes até um professor fala isso, que o mundo nasceu de uma explosão. E olha se uma explosão vai sair uma coisa tão perfeita. Explosão só deixa destruição. Aí é bom a gente conhecer a Bíblia para a gente não deixar se enganar. E para a gente ensinar nossos filhos, nossas gerações, nossos netos, né, sobre a palavra de Deus, que é pura verdade. Deus criou todas as coisas. E vamos andando para frente para a gente aprender mais. Capítulo 2 de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra. E a terra, ou melhor, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Agora vamos ver como começou a humanidade. Que Deus criou o homem, mas não tinha feito ainda não. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Olha, meus queridos, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, mas nós não aprendemos que São Pedro que manda chuva? Outro erro aí. É Deus que manda chuva. É Deus que dá a chuva e dá o sol. Se Deus quiser parar de chover, ele para. Como ele parou aquela vez, porque Elias falou. Elias falou, não chova durante 3 anos e 6 meses. E assim foi. Pela palavra de um homem, Deus cerrou os céus. E não caiu chuva durante 3 anos e 6 meses. Se eu não me engano, foi isso mesmo. E muitas pessoas ainda acham que São Pedro que manda chuva. São Pedro morreu. E morto não faz nada. Então, vou começar a aprender isso desde no começo. Morto não faz nada, nem o morto. Não é morto nenhum virou santo. Santo é só Jesus. Santo é aquele que morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para perdoar os nossos pecados. Então vamos já aprendendo que santo é só Jesus. Então Deus não tinha mandado a chuva sobre a terra, então já descartou São Pedro. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Deus faz brotar a água da terra. Essas minas brota a água do chão. Deus é demais. Ele faz coisas tremendas. Porque Ele é todo poderoso, Ele pode tudo. Para Deus não há nada impossível. Então o Senhor Deus, o versículo 7, né, do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Outra coisa que a gente aprende aí. Então o homem não veio do macaco. O homem foi formado por Deus. Porque Deus criou o homem lá no começo, como eu já li, e agora Deus está formando o homem do pó da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então vocês não precisam mais acreditar
que o homem veio do macaco. O macaco foi um animal criado por Deus. E se fosse o homem, o macaco parece um pouco o ser humano, né? Se fosse acontecer isso, seria o macaco ser criado depois, parecido com o homem. Agora o homem veio do macaco, né? É demais, né? Tem coisa que a gente vê tão absurda. E olha que a gente ouve de professor, hein? Professor né, de primeiro, segundo grau, talvez até de faculdade. É um absurdo, mas vamos aprender. Ainda bem que tem a Bíblia para nos ensinar. Para a gente não ficar acreditando na mentira. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Olha, Deus plantou um jardim e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Olha, Deus deu uma ordem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus, olha, meus queridos, Deus sempre cria primeiro no mundo espiritual para depois ele fazer. Como ele fez como ele criou o homem antes, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Depois que ele formou o homem do pó da terra. Agora ele fez a mesma coisa. Ó. Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Farei para ele uma mulher. Agora que foi criar a mulher. Ó. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem. O homem disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E não sentiam vergonha. Olha só, aí está falando, ó, já está falando sobre o casamento. Ó, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Desde o princípio do mundo, Deus já fez, né, a família. Deus já preparou para a família, porque Deus se agrada na família. Homem e mulher, né, e filhos. Formam uma família. Deus criou tudo certinho, né? O povo que atrapalha muitas coisas. Vamos ler agora o capítulo 3 de Gênesis.
o relato da queda, a queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. A serpente, meus queridos, representa o Satanás. Era o próprio Satanás usando a serpente para fazer o homem e a mulher cair em desobediência. A tentação sempre existiu, né? Desde o princípio. Por isso que a Bíblia nos ensina: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente conhece a palavra de Deus e aprende a obedecer e sujeita a ordem de Deus, aos mandamentos, o diabo não tem vez com a gente. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus, senão a gente vai vivendo tudo errado. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha só, Deus falou para não comer, mas o Satanás tentou a mulher, seduziu. Falou assim: olha, certamente vocês não morrerão, mas vocês terão os olhos abertos e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí ela esqueceu da ordem de Deus, né? Que falou para não comer, em hipótese alguma. E aí tem pessoas que acham que a fruta era uma maçã, mas não fala que era maçã. Fala que era uma fruta agradável aos olhos. Tem muita fruta com aparência bonita, é uma maçã, é uma pera, pode ser uma laranja, pode ser uma manga. Mas isso não importa. O importante, né? A Bíblia não preocupa com o tipo da fruta, mas e sim o que Deus ordenou, para que não comesse. Por isso que a Bíblia fala: a alma que pecar, essa morrerá. Quem peca está transgredindo a lei, está pecando. E aí, se não arrepender, vai para o inferno mesmo, morre. A alma morre, vai para o inferno. Não estou falando de morte da carne, mas morte do espírito, morte espiritual. Então eles viram que estavam nus e pegaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, meus queridos, que coisa tremenda, né? Deus tinha intimidade com o homem. A Bíblia fala que sempre na viração do dia, Deus ia lá conversar com Adão, se comunicar com o homem. E depois do pecado perdeu esse privilégio. Ouvindo o homem e sua mulher passos do Senhor Deus que andava pelo jardim enquanto soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Às vezes, meus queridos, nós temos uma tendência, né, de fazer assim, de julgar a culpa nos outros, né?
Às vezes você erra, às vezes você se dá mal na vida, vira um marginal, vira um mau filho, uma má filha, um viciado em drogas, um ladrão, né, um adúltero, um assassino, e você fala assim, meu pai e minha mãe que não me criou direito. Não justifica. É claro que uma boa criação ajuda, dar bons exemplos, mas não justifica. Que a pessoa, desde criança, vai crescendo, já tem a opção de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E muitas vezes escolhe o caminho errado, depois quer jogar a culpa nos outros. Ah, meu pai que errou, minha mãe me deixava de qualquer jeito, não me ensinou as coisas certas. Não justifica. Então é bom as pessoas assumirem a sua responsabilidade. Porque você tem direito à escolha. As coisas certas e as coisas erradas. E não jogar a culpa nos outros. Esses aqui, ó, primeiro a ordem foi dada para o homem. Deus deu a ordem para Adão. Aí a mulher ofereceu ele a fruta e a Bíblia não fala que ele não sabia que fruto que era. Eu acredito que ela falou com ele o fruto que era e ele foi seduzido pela mulher e comeu. E quando Deus chamou a atenção dele, ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. E quando chamou a atenção da mulher, ela falou, foi a serpente, foi Satanás. Então hoje em dia, muitas vezes, nós podemos falar assim, foi Satanás. Só que não justifica que a palavra de Deus está aí, para a gente escolher, seguir a Deus. Vamos seguir a Deus, que Deus ensina as coisas certas. Por isso que a Bíblia fala, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque Deus tem poder para nos perdoar os pecados, ainda que a gente já andou no pecado até hoje. Deus tem poder para nos perdoar os pecados. A Bíblia fala que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Ou será, nunca vai para frente, nunca terá sucesso. Mas aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia, alcança o perdão de Deus. Então, mesmo que você ainda esteja andando errado, tem tempo de consertar. Enquanto você está vivo, é tempo de consertar. Só depois que morrer que não tem mais jeito. Aí não adianta rezar, não adianta orar para quem já morreu, que não chega lá não. Aí já vai ter que prestar contas a Deus. Então vamos continuar nossa leitura. Aí Deus falou para a serpente assim. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Olha que esse versículo aqui é tremendo, ó. 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo está falando já da vinda do Messias. Desde o princípio do mundo, já está falando da vinda do Messias, do Salvador do mundo. E aí está falando, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Porque a cobra é astuta, né? Ela fere a gente, né? É pelo calcanhar, dando bote, é traição. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. O homem foi formado do pó da terra e vai voltar a ela. Ou seja, o homem, nós, seres humanos. Que a Bíblia sempre se refere ao homem como homem e a mulher, os seres humanos. Aí ele falou assim, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva,
pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha, gente, Deus fez roupa para eles. Olha o que Deus faz. Ele não fez aparecer a roupa, não, ele fez. O Senhor Deus fez roupas de pele. Né? Já começou o sacrifício, né, de animais. Ele sacrificou o animal, que depois, no Antigo Testamento, a gente vê muito sacrifício de animais. No Antigo Testamento, né? Hoje, no Novo Testamento, hoje não existe isso mais. Aí o Senhor sacrificou o animal, tirou a pele, fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha só a consequência do pecado. Porque todo pecado, meus queridos, ele tem consequência. Deus perdoa os pecados, mas tem consequência.